Olá, meus alunos do terceiro ano, como é que vocês estão? E aí, prontos para mais uma sexta-feira de videoaulas de língua portuguesa? Dessa vez nós vamos começar por literatura. Mas antes eu quero desejar a vocês um ótimo final de semana e também um ótimo feriado, certo? Então, vamos começar com a nossa videoaula. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o movimento artístico que é contemporâneo, conhecido também como pós-modernismo. E daí nós vamos falar sobre todas as estéticas, porque foi um período em que as estéticas se multiplicaram e todas elas rompiam com o tradicional, com algumas vertentes, né, que foram também introduzidas na nossa cultura, na nossa arte, né, através das vanguardas europeias e tal. Não que nós vamos perder a referência das vanguardas europeias, não é isso. Mas cada vez mais a literatura desse período pós-modernista tem a cara do Brasil, tá certo? Então vejam só, quando eu falo sobre movimento, e eu estou falando neste momento dessa nossa aula, tá? Essa aula que é a aula 3 de literatura do quarto bimestre, contemporâneo 1, terceiro ano, vamos lá. Eu quero que vocês possam ver lá que trata-se da apostila do quarto bimestre, da página 5 até a 18, ok? E vamos falar um pouquinho sobre o que é pós-modernismo. O movimento pós-modernista, na verdade, ele é um movimento artístico e cultural da contemporaneidade, e ele é caracterizado pelas mudanças científico-tecnológicas. Então, assim, a disseminação dos meios de comunicação social e o uso desenfreado das tecnologias norteiam o nosso estudo e também norteiam todas as, digamos assim, as estéticas que vêm aí nesse período contemporâneo que nós vivemos. E que ainda, de certa forma, está sendo analisada, tá? Para quê? Para que a gente tenha aí uma visão exata desse pós-modernismo. Eu até acredito que nós já estejamos além desse período estético. Há outras mudanças, certo? Que ainda não foram, digamos assim, classificadas de forma mais contundente. Isso, né? Então, olha lá. O pós-modernismo. O pós-modernismo ele é um conceito, então, em discussão. Entende-se que, de modo geral, esse movimento inicia-se no final da década de 1940 para se consolidar nos anos de 1960. O pós-modernismo produziu uma arte marcada pela diversidade, como eu falei para vocês, várias estéticas, né? Lançando-se em diferentes frentes de exploração temática e muitas linhas de experimentação. Multiplicou o modo de expressão da realidade. Isso aí é visível, nós podemos, até no nosso cotidiano, entender que a literatura, né, ela explora todas essas, digamos assim, todas essas correntes, tá, de estilos que vão aparecendo, que vão surgindo, através do quê? Através digamos, da estética, aliás, através da evolução cultural, da língua, social, política, econômica do país, tá certo? Então, de modo geral, a literatura expressou a profunda crise de valores porque passa o mundo em todos os campos. Ok, então nós vamos aqui, já falando aí e acompanhando na apostila de vocês, se vocês podem ver, eu vou pular ali os exercícios. Numa próxima aula eu já vou vir com a correção desses exercícios, então, por favor, prestem atenção no conceito, tá? Então, nós vamos falar sobre a cultura literária no contexto contemporâneo. Então, o que acontece? Esse é um movimento pós-Segunda Guerra Mundial e, particularmente, entre 1960 e 1990, foram marcados por uma série de transformações. No caso brasileiro, a feição agroexportadora do país, né, que foi aos poucos se modificando e dando lugar a uma sociedade centrada na produção e no consumo de bens de diversas ordens. Então entra aí também, gente, um pouco do quê? Do conceito de consumismo, né? O consumismo desenfreado que nós conhecemos aí muito bem. Então, após o término da Segunda Guerra, o Brasil tornou-se uma sociedade mais centrada na produção e no consumo de bens de diversas ordens, alterando significativamente o perfil socioeconômico e cultural dos brasileiros. Entre 1945
logo depois da deposição de Getúlio Vargas, em 1964, quando ocorreu o golpe militar, houve no Brasil uma curta fase assim, de redemocratização. Então, assim, as artes, elas acompanharam o ritmo dessas mudanças, né, trazendo novas formas de manifestação artística e novos autores, tá? Então, entende-se por pós-modernismo a década que inicia-se ali em 1940. Quem são os grandes representantes desse período aí e dessa estética? Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, lembrando que eles vêm com o quê? Com linhas, né, de filosóficas e de escrita distintas. Em 1943, há o início do teatro moderno com a peça Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, também com uma outra perspectiva, uma outra base estética. Na década de 1950, acontece o desenvolvimento do quê? Do cinema brasileiro. Em 1950, há o nascimento da TV Tupi, a primeira TV do Brasil. Né? A televisão, ela foi, de certa forma, inserida na nossa sociedade por Assis Chateaubriand, né, que trouxe essa inovação para o Brasil. Em 1951, a primeira Bienal de Arte Moderna do Brasil acontece em São Paulo. Em 1956, há o surgimento da poesia concreta, e é isso que nós estamos vendo aí na telinha, que é o quê? As linhas de força do concretismo. Quais foram elas? A aproximação da poesia com o designer, ou seja, eu tenho uma folha em branco e eu trago formas, textos que, digamos, de certa forma, ocupam todo esse espaço, e esse espaço faz parte dessa leitura, tá? Então, assim, há um aproveitamento do espaço e a escolha da fonte, das letras, que passam também a ser uma das preocupações na composição do texto. Então, tudo contribui para a interpretação desse texto. O espaço, a escolha da fonte, são as cores, o tamanho, né? Então, tudo isso deve ser muito bem planejado, tá? Para quê? Porque como ela foi composta, como ela foi colocada lá, tá? Ela também deve ser analisada. Nós vamos ver outros exemplos na sequência para que vocês possam, digamos assim, assimilar o que eu estou querendo dizer para vocês. Então, chamando a atenção para uma perspectiva racionalista na produção literária. Há uma rejeição à poesia construída com base na inspiração. Então, assim, aqueles poemas, né, de produto de atividade intencional do artista, há aí, né, uma rejeição. O rompimento com a estrutura baseada em versos e estrofes também. É rechaçada essa ideia, porque entende-se que é algo, né, que já vem pré-concebido aí e que vem, né, trazendo ainda perspectivas que são retrógradas, digamos assim. Suportes do poema, livro, revista, jornais, cartazes, objeto, LP, CD, videotexto, holografia, vídeo internet. Vejam, são justamente o quê? São a constatação do que eu falei já no início do texto, o quê? Que esse movimento, ele é, na verdade, um movimento artístico-cultural, né, contemporâneo, claro que isso está vigente até hoje, que fala muito do quê? Dessas mudanças técnicos, né, científico-tecnológicas, a disseminação do quê? Da comunicação social, ela se faz muito rápida, muito instantânea, e exige da gente uma nova forma de externalização dos sentimentos, dos ideais, sejam eles filosóficos ou não. Então, assim, o uso desenfreado das tecnologias, tá? E veja que a tecnologia, ela é muito rápida e ela vai avançando, e o que foi, digamos assim, o que foi valorizado há um mês atrás já cai em desvalorização, porque a renovação desse processo, ele é muito rápido, certo? Então, desta forma, a gente entende que não é possível mais ler um texto, né, somente pela perspectiva do que está escrito, mas sim também da sua forma, como ela está colocada, e também o uso, né, dessa imagem para a gente, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês, olha, uma poesia visual de Guillaume
Apollinaire, que ele viveu entre 1880 e 1918, a inspiração para os concretistas brasileiros. Isso aqui foi digamos assim, um texto precursor, algo que norteou e que deu um impulso, né? Então, a poesia concreta e crítica à poesia tradicional. Então, assim, Haroldo de Campos foi um dos grandes, né, que veio justamente com essa perspectiva, tá? É uma crítica. Então, a gente deve imaginar o seguinte: a poesia tradicional ela era basicamente feita em prosa ou em verso, certo? Então, ela tinha uma estrutura lá que vem de muitos tempos atrás, que é o quê? Se a poesia, o poema, ela é feita em versos, organizadas em estrofes, né, que não precisa ir de margem a margem. Já a prosa é um texto de margem a margem, que precisa, né, que faz uso de recursos linguísticos, como as figuras de linguagem. Então, aquela coisa, né, básica, tradicional. Então, assim, quais são as características essenciais do concretismo e que bate, né, vai em contraponto com a poesia tradicional? Veja, quando eu falo de verbo, voco, visual, gravem aí, verbo, voco, visual. Vou dizer para vocês, o verbo é um nível semântico, ele está mais assim para o sentido, tá? E, então, assim, há um desmembramento das constituintes da palavra. Então, é um trabalho com o significado de cada palavra e o significado que ela assume no poema. O voco está mais para o nível sonoro, ou seja, a utilização de recursos sonoros, a repetição de palavras, o uso da aliteração, a assonância, tá? Ela também é parte expressiva ou semelhante ali no texto e faz parte. Visual, nível gráfico visual, ênfase na comunicação visual, leva em consideração os espaços da folha e a disposição das palavras. Muito bem. Neste momento também, nós falamos aí de uma poesia, né, falando do movimento concretista, nós estamos falando aí do quê? Da rejeição ao lirismo, a forma que se sobrepõe ao conteúdo, ou seja, a subjetividade, ela dá espaço à objetividade. É algo claro, objetivo, digamos, eu poderia dizer até que sintético, tá? A possibilidade de múltiplas leituras. Essa é uma grande característica e que isso só vai aumentando a forma como nós devemos prestar atenção nos mínimos detalhes, seja ela a cor, seja ela o plano de fundo, enfim. O leitor deve estar aberto a mais de uma possibilidade de leitura, não só na horizontal, como também na vertical e na diagonal. E não necessariamente da esquerda para a direita, como sempre foi colocado para a gente, né, que nós devemos ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Essa parametrização, ela cai em desuso. Então, nós temos que fazer uma leitura muito ampla nas mais diversas, digamos assim, nos mais diversos pontos aí, direções, e devemos prestar muita atenção, porque esse é um dos recursos utilizados pelo autor modernista, pós-modernista. Isso tudo, gente, nós estamos falando aí de poesia concreta, tá? Então, Haroldo de Campos, ele vem, tá, com uma invenção de formas, ele sente as mesmas premências que outras artes afins, como a música, a pintura, a melodia na música, a figura na pintura, o discursivo conteudista sentimental na poesia, são fósseis que nada mais dizem à mente criativa contemporânea. Então, nós temos aí a fala, né, de Haroldo de Campos, e nós vamos agora falar sobre a concepção da poesia, daí para os concretos. Então, Décio Pignatari, ele diz o seguinte: todo poema autêntico é uma aventura planificada. Um poema não quer dizer isto nem aquilo, mas diz-se a si próprio, é idêntico a si mesmo e à dissemelhança do autor. Um poema é feito de palavras e silêncios. Então, a ideia segundo o qual um poema não quer dizer isto ou aquilo, mas diz-se a si próprio, ou seja, o fato de que, para os concretistas, a poesia tem um compromisso de dizer sobre si mesma. É uma linguagem metalinguística. Fez com que muitos críticos considerassem o concretismo como uma vanguarda alienada dos problemas sociais, tá certo?
E daí logo, olha gente, aquilo que eu tinha falado para vocês, a unidade verbo-vocovisual da palavra concretismo, da palavra no concretismo. Então, como eu falei para você, ó, verbe significa está no nível semântico, o voco está no nível sonoro e o visual está no nível gráfico-visual, certo? Então, assim, encontra, né, digamos assim, na necessidade, como dizia aqui no slide anterior, que ele dizia assim, olha, fez com que muitos concretistas considerassem o concretismo como uma vanguarda alienada dos problemas sociais. Então, quem vem em contrapartida, ou seja, complementando ou até mesmo criticando o concretismo, o neoconcretismo. Então, no final da década de 1950, alguns artistas vinculados ao concretismo começaram a questionar os rumos desse movimento. Então, principalmente no que diz respeito à aproximação do trabalho artístico com o industrial e o afastamento das questões sociais. Desse modo, a partir de 1960, consolidava-se uma voz poética que defendia uma arte vinculada à realidade e que procurava denunciar os problemas brasileiros sociais e políticos, principalmente após 1964, com o golpe militar, né, por um período aí de 20 anos de ditadura militar. Então, quais são as principais características do neoconcretismo? A liberdade de experimentação e a retomada da subjetividade. E os principais escritores dessa época é Tiago Melo, Afonso Romano e Santana, de Santana. E principalmente, acima de tudo, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, ele foi poeta, né? E ele é um poeta maranhense que produziu os poemas de participação e engajamento social, justamente questionando tudo que a concepção concretista estava apregoando, né? Então, assim, Muitas Vozes foi um dos textos que ele escreveu, A Luta Corporal, Dentro da Noite Veloz e Em Alguma Parte, tá? Veja, ele ainda produziu até 2010. Feito isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a poesia praxis. Então, criada em 1962 por Mário Chame, assim como o neoconcretismo, ele surgiu como uma vertente, uma dissidência do concretismo. Quais foram as principais características? A valorização do texto em si, tá? E seu significado social. Trabalho como a estrutura dos versos, valorização da posição da palavra no verso, o significado que a palavra adquire em conjunto com as outras palavras que compõem o poema. Então, quem foi os seus principais escritores, né, representantes aí? Foram Mário Chame, com o seu livro Lavra, Lavra, cujo o pós-fácil é o Manifesto Didático da Poesia Praxis, é considerado o ponto de partida dessa estética Cassiano Ricardo, autor que havia participado da primeira geração do modernismo. Então, assim, vamos seguir aqui em frente. Verbo, né? Verbo e vocovisual, ficou claro aí para vocês. Então, assim, nós vamos falar também de Augusto de Campos. Então, assim, o seu poema Ovo Novelo, de 1956, ele está disponível na internet e dialoga com outros escritos em períodos literários antigos. O mais famoso é o do artigo grego Símias de Rhodes, que viveu no século III a.C. Esse poeta também escreveu um poema no formato de um ovo, tá, gente? Então, isso daí é o formato, é o trabalho, tá, da imagem com o que está sendo dito, tá certo? Nós vamos também falar sobre a poesia marginal, mas antes eu vou voltar aqui e vou deixar assim, porque eu quero falar, antes de mais nada, sobre o tropicalismo. O tropicalismo, ele foi conhecido como Tropicália também, e foi uma manifestação cultural de massa surgida em 1967. Quando eu falo de massa, eu falo que teve uma grande aquisição da população. A população aceitou muito bem essa vertente, esse movimento, né, que tinha como uma visão aí alegórica do país. Então ele trazia aí alegórica, quando eu falo assim, de caricato mesmo, sabe? De trazer à tona alguns símbolos próprios do nosso país. Uma grande representante desse período aí, um grande representante, claro,
Caetano Veloso, Gilberto Gil, mas eu tenho aí, falando de caricatura, assim, pensem na... Ai, como é o nome dela agora? Na Carmen Miranda, né? Que ela vem com aquela banana e tico-tico lá e tico-tico cá. Então seria algo assim, que é uma música dela, tá, gente? Então, assim, é algo que é bem caricato e remete a essa, né, a essa temática. Eu posso até citar aqui o Manifesto Antropofágico, né? Que também ressaltava e trazia à tona as cores e coisas assim que são representativas do nosso país. Então, é uma visão alegórica do país por meio de contrastes entre o arcaico e o moderno, o regional e o universal, o urbano e o agrário, o popular e o erudito. Mistura também esse movimento tropicalismo aí, ele tem uma mistura de elementos musicais distintos, o berimbau, a guitarra, tambores, instrumentos indígenas, e tem uma mistura das mais variadas linguagens. A aproximação entre a cultura erudita e popular, uso do deboche, ironia e humor, e a semelhança à primeira geração modernista. Falando de poesia marginal, eu tenho aí o grande nome desse, eu acho, assim, né, que é uma poesia que eu posso dizer para você, assim, Paulo Leminski foi o grande, né, nome desse movimento aí. Então, o movimento de contracultura na década de 1970 foi foi assim, denominado como estar à margem, né, do processo editorial, do processo social, tá? Então, assim, mas o foco é o quê? Nessa margem do processo editorial. Como as gráficas cobravam muito caro e para fazer, né, como é que fala, a editoração dessas obras e tudo mais, esse período aí, esse movimento também ficou conhecido como o movimento dos mimeógrafos, né? Que era aquele aparelho, um aparelho que você tem que colocar álcool, colocar lá tinha que ter, né, esqueci agora, gente. Esqueci. Bom, tinha que usar álcool, era tudo manual e tal. Então era bem complicado de usar, mas era barato. Então, quem queria fazer a divulgação, né, e queria, digamos assim, fazer parte, distribuir esses livros, o que ele fazia, né? Então, assim, ele imprimia em pequenas gráficas ou dessa forma caseira, com o uso de mimeógrafos, e a distribuição dos livros era feita de mão em mão, e não por editoras ou livrarias. Não haviam grandes preocupações com o julgamento da crítica em relação ao trabalho realizado. Então, dessa forma, as principais características desse movimento de poesia marginal era a ironia, a linguagem coloquial, ou seja, é uma linguagem que não tem como parâmetro a norma culta padrão, tá? E ela tem uma temática bastante diversificada e a incorporação das inovações dos primeiros modernistas e da poesia visual dos anos de 1960. Grandes nomes desse movimento é Paulo Leminski, Chacal, Ana Cristina César, Francisco Alvim e Wally Salomão. Então, assim, textos muitas vezes pequenos, aproveitando a potência das palavras para expressar ideias, sentimentos e sensações de maneira contundente. Por vezes o poema se alia a elementos visuais como fotografias e quadrinhos. A linguagem é marcada pela coloquialidade, ironia e sarcasmo em gírias, como eu havia falado. Explora aí a força da inventividade artística, a percepção do momento e da vitalidade criativa. Então, turma, aqui eu trago para vocês, aí ele fala assim, olha, o nascimento da poesia marginal. Então, seja marginal, seja herói, esteja à margem, né? É uma poesia um movimento que está à margem, tá? Então, o que hoje é conhecido como poesia marginal pode ser defendido como um acontecimento cultural que, por volta de 1972 e 1973, teve um impacto significativo no ambiente de medo e no vazio cultural promovidos pela censura, pela violência da repressão militar que dominava o país naquela época, conseguindo reunir em torno da poesia um grande público jovem, até então ligado mais à música, ao cinema e os shows e cartoons. Então, essa obra que vocês estão vendo ali, Seja Marginal, Seja Herói, é de Hélio Oiticica e a poesia marginal livre dos padrões de produção e distribuição. O que é poesia? Por que poesia marginal? Os poetas desse grupo eram marginais por quê?
porque eles estavam, né, eles sempre buscavam ir além, tá? Além da sua, digamos assim, ele estava à margem pelo caso de publicação, e ele também estava à margem das regras estipuladas no período de quê? De censura e tudo mais, tá? Então, assim, Paulo Leminski, como eu falei para vocês, é o grande nome desse movimento. Ele diz assim, olha, eu hoje acordei mais cedo, e azul tive uma ideia clara. Só existe um segredo, tudo está na cara. Então, assim, é algo conciso, direto, né, sem subjetividade. Então, eu quero que vocês respondam lá no fórum o que vocês sabem sobre o conterrâneo de vocês, Paulo Leminski, tá? Responda ao fórum. Eu quero ver o que acontece sobre a cultura do seu, né? Quero ver se você sabe o que acontece, se você conhece sobre a cultura do seu estado. Então, eu gostaria que vocês respondessem lá. Lembrando o seguinte, aqui, ó, Paulo Leminski, eu coloquei, abri aspas e não fechei. Bem cara da professora Ide, vocês sabem disso. Então, por favor, fechem aí, tenham assim em mente que ali deveria ter sido fechado, né, uma parênteses não, gente, uma aspa, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus, bom feriado, boa sexta-feira. Eu quero ver aí o que você conhece da sua cultura, do seu estado, do seu conterrâneo, então, por favor, respondam lá. E não esqueçam, tá? A cada videoaula nós temos sempre uma atividade sobre ela na produção acadêmica. Beijo, bom final de semana, bom feriado e fiquem com Deus.